Eu sou a professora Dioclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 02 do 9º ano do Ensino Fundamental e o nosso conteúdo de hoje é notação científica. Vamos acompanhar? O que é notação científica? Bom, notação científica é uma forma muito conveniente, em especial para os cientistas, de escrever números muito grandes ou muito pequenos. A escrita em notação científica nos permite eliminar zeros à esquerda ou à direita dos algarismos significativos. É útil para medições muito grandes ou muito pequenas, em astronomia e no estudo de moléculas. Para entender melhor, vamos passar alguns exemplos. Olha o tamanho da massa desse elétron. Como eu tenho vários zeros à esquerda do meu número, isso significa que o meu elétron é muito pequeno. Então, o que nós queremos fazer aqui? Melhorar a nossa escrita. E para isso, nós queremos sumir, digamos assim, com esses zeros. E como que eu faço? Vemos que a vírgula ela vai ter que andar sempre para a direita. Observe, como que ficou escrito? 9,1093822 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Observem que a minha potência ela ficou de forma negativa. Por quê? Porque a minha vírgula andou para a direita. Mas nós vamos ver isso melhor nos próximos slides. Ou, quando eu quero andar com a minha vírgula para a esquerda, a regra também vale. Por exemplo, a circunferência da Terra é de aproximadamente 40 milhões de metros. Em notação científica fica 4 vezes 10 elevado à sétima potência. Observem que a minha vírgula, ela não está aparecendo aí, mas é como se ela existisse lá no final do último zero. E neste caso, ela andou sempre para a esquerda. E quando ela andou para a esquerda, o meu expoente, quem é o expoente? Neste caso, o 7, ele ficou positivo. A massa da Terra é mais um número muito grande, e que nós queremos transformar ele num valor científico, que é para simplificar a sua escrita. Observem que neste caso aqui, a minha vírgula ela também está invisivelmente, mas ela está lá no final do último zero e eu quero andar ela sempre para a esquerda. Quando eu andei a minha vírgula para a esquerda, eu andei quantas casas para a esquerda? 24. Então, eu tenho o número 5,9736 vezes 10 elevado a 24. Por que 24? Porque a minha vírgula andou 24 casas para a esquerda. Houve algum tempo que não tinham como escrever esses números científicos, sempre que ele era muito grande ou muito pequeno, era necessário que fizesse a sua escrita completa. Então, Arquimedes, o filósofo grego, ele foi o primeiro pessoa a tentar escrever esses números muito grandes. Por quê? Porque ele queria estimar, quantificar quantos grãos de areia seria necessário para preencher o universo. Então, imagina o tamanho desse número que ele queria. Como que ele escreveu? Ele escreveu que era aproximadamente, estimou que era 1 vezes 10 elevado a 63. Mas falei em notação científica, falei, mas como é que eu transformo esse número em notação científica? Bom, a forma de uma notação científica é x vezes 10 elevado a n. Quem é esse x? Esse x ele tem que ser necessariamente um número entre 1 e 10. E n é o expoente inteiro do 10. Quem é n? O n vai variar de acordo com a quantidade de casas que a minha vírgula anda, para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, para transformar um número grande qualquer em notação científica, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo. Dessa forma, nós temos o que era 245 bilhões, ali a vírgula no final, e nós transformamos a vírgula, ela vai andando, e ela andou 11 casas para a esquerda. Observem que ficou 2,45 vezes 10 elevado a 11. Isso significa... Por que eu fiz assim? Por que eu não deixei 245? Lembra da regrinha lá em cima? O meu x,
o meu número que fica à esquerda da minha vírgula, ele tem que ser um número entre 1 e 10. E por isso, eu deixei somente o 2. Vejamos mais um exemplo. Quando eu quero transformar valores muito pequenos, é só eu mover a vírgula para a direita. E a cada casa avançada, eu vou diminuindo na ordem da grandeza. Por exemplo, esse número aqui, eu vou pegar a minha vírgula e vou movendo ela sempre em direção à direita, até eu chegar no 5,86. Observem que, para ficar 5,86, eu tive que andar minha vírgula quantas vezes para a direita? 8. Então, eu tenho 5,86 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Lembrando, quando eu ando a minha vírgula para a direita, o meu expoente ele vai ficar negativo. E também lembrar de mais uma coisa. Por que ficou 5,86 e não 58 ou até mesmo 586? Porque o número à esquerda da minha vírgula, ele tem que ser um número entre 1 e 10. E aí nós temos aqui, potência de 10. A potência vai ser positiva, né? Ou seja, o meu expoente ela vai ser positivo para os números grandes e vai ser negativo para números pequenos. Vejamos algum exemplo. Exemplos. 200 é igual a 2 vezes 100, que é igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Observem que a minha vírgula ela estava no final do último zero. Eu andei ela 2 casas para a esquerda e por isso ficou 10 elevado a 2 ou 10 elevado ao quadrado. Agora eu tenho aqui 5.300.000. Uma maneira de eu escrever é 5,3 vezes 1 milhão ou, em forma de notação científica, 5,3 vezes 10 elevado a 6. Novamente, minha vírgula estava no final do último zero e ela andou 6 casas para a esquerda. Neste caso aqui, eu tenho, no último caso, um número bem pequenininho. Isso significa que a minha vírgula ela vai andar para a direita. E aí, na forma de notação científica, ficou 2,4 vezes 10 elevado a menos 7. Elevado a 7 por quê? Porque ela andou 7 casas para a direita. E menos por quê? Porque todas as vezes que a minha vírgula está andando para a direita, o meu expoente ele vai ser negativo. Exemplo 1. Se o número for 17.400, do número inteiro dado, pode-se deslocar a vírgula para onde desejamos. O número de algarismo deixado do lado direito da vírgula será o expoente de 10. Deste modo, podemos escrever o número de muitas formas. Observe. 17.400 eu posso escrever 174 vezes 10 elevado ao quadrado. Neste caso, a minha vírgula só andou 2 casas para a esquerda. Eu posso escrever 17,4 vezes 10 elevado ao cubo. E neste caso, a minha vírgula andou 3 casas para a esquerda. Ou eu posso escrever 1,74 vezes 10 elevado a 4. E neste caso, a minha vírgula andou 4 casas para a esquerda. Mas, se eu estou falando de notação científica, somente o último exemplo é o que está representando. Por quê? Porque os fatores, o número que está à esquerda da minha vírgula, ele tem que ser um número entre 1 e 10. E observe que 174 é maior, 17 também é maior, e o único que se encaixa aí é 1,74 vezes 10 elevado à quarta potência. Lembrando que as outras duas maneiras também estão corretas, na forma de escrita, mas não é uma notação científica. Exemplo 2. E se o número for pequeno? O número dado acima ele pode ser escrito da seguinte maneira. 478 vezes 10 elevado a menos 5. Isso porque a minha vírgula andou 5 casas para a direita e todas as vezes que eu ando para a direita, meu expoente é negativo. Pode ser também 47,8 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque a minha vírgula andou 4 casas para a direita. Ou 4,78 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque a minha vírgula andou 3 casas para a direita
e todas as vezes que a vírgula anda para a direita, o meu expoente é negativo. Porém, como vimos anteriormente, somente o último exemplo, ou seja, 4,78 vezes 10 elevado a menos 3, é que está escrito na forma de notação científica. Por quê? Porque o meu número à esquerda da vírgula, ele sempre tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, vamos retomar. Hoje, nós estudamos sobre a escrita de números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Vimos que esse número deve ser escrito como produtos entre potência de base 10 e um número inteiro compreendido entre 1 e 10. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a aula de hoje, você queira rever novamente, então é só acessar a nossa plataforma Eduque, tá? Não deixe de assistir às nossas próximas aulas e bons estudos!